Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Já caiu a ficha que hoje é sexta-feira? Meio esquisito, né? Sexta-feira com cara de segunda, com um trânsito menor que o de sábado. Que loucura, mas ufa, é sexta-feira. E eu vou conversar hoje aqui com a Débora Coriliano. Ela é neuropsicopedagoga e nós vamos falar aqui sobre a educação e o comportamento das crianças em casa e na escola, até porque nós estamos ainda na Semana da Criança. Querida, muito obrigado aqui pela presença, viu? Agradecer inclusive a Focali que nos sugeriu que falássemos, tudo bem? Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, é um prazer estar aqui, é um prazer falar de criança, de família, isso é muito bom. É bom demais, né? Aliás, eu dei uma olhadinha lá no YouTube, né? No canal que você tem no YouTube, e vou sugerir a muitas pessoas que se inscrevam, porque realmente é muito interessante, viu, obrigada. Débora? Ô, Débora, o seu nome é muito bonito, eu gostei. Qual é o nome completo mesmo? Meu nome é Débora Ramon Benvenuti Coriliano. Coriliano, Benvenuti, Ramon, Débora. É Muito isso bom. mesmo. Muito legal. Espanhol e italiano. Por parte de pai, marido italiano e espanhol por parte de mãe. Muito legal, muito legal. Bom, a Débora é neuropsicopedagoga, pós-graduada em psicopedagogia clínica e institucional e em neurociência da educação pelo IBFE, Instituto Brasileiro de Formação de Educadores. Professora no IBFE, nos cursos de psicopedagogia, inovação na educação e docência do ensino superior. Autora de livro Orientando Pais, Educando Filhos, pela editora Autores Associados. Aliás, é o nome do canal, não é isso também? Do meu canal é o nome do meu livro. É o nome do livro, é o nome do livro, é Orientando Pais, Educando Filhos. Exatamente. Você poderia até acrescentar, orientando pais, educando filhos e puxando a orelha dos avós. Não, os avós são bênção de Deus. São bênção, né? Avô é tudo de bom. Pois é. Por que existe, assim, eu não sei, será que é o tempo que separa a criança, o filho, para o nascimento do neto, esse espaço de tempo aqui, será que pelo fato de nós vivermos tanto tempo com os nossos filhos muito maiores, já homens ou mulheres e tal, e de repente vem aquela coisinha assim, e aí durante todo esse tempo os avós querem descontar tudo? Como é que é? Olha, uma vez eu li um texto muito interessante falando desse amor de avô e de avó. E aí no texto ele falava o seguinte, que o amor do cuidar, o amor de proteger do pai e da mãe acabam finalizando quando os filhos crescem. Só que finalizando na ação, mas no coração fica muito cheio. Então, quando os netos vêm, os avós precisam exercer, pôr esse amor de novo em prática, o amor do cuidar, do proteger. Então, por isso que fica essa fala dos avós mimarem muito seus netos. Porque ainda tem tanto amor dentro desse peito, então tem muita vontade de cuidar e desse mimo. Que com os filhos fizeram pouco, porque tinham que trabalhar, porque tinham que colocar as regras, os valores, os limites. E na posição de avô, não. É o momento de esgotar tudo isso, que eu acho que é interminável, não se esgota, né? Esse amor de avô, esse amor com os netos, né? Até com os filhos também. Mas eu acho que chega esse momento onde os pais e os avós, né? Falam assim, não, é a hora de pôr todo esse amor pra fora. E aí mimam os netos mesmo, não tem jeito. Né? Neto é a sobremesa da vida, né? Como eu costumo dizer. E até outro dia, quando numa postagem ainda da minha neta, aquela coisa toda, me veio a inspiração para dizer o seguinte, eu não estava preparado para ser tão feliz, viu? Ai, porque que lindo. Realmente é uma delícia, né? Mas vamos lá, vamos ao mote da nossa entrevista aqui, vamos falar sobre os pais, aqueles pais que também mimam muito as crianças. E até que ponto é amor e até que ponto isso pode trazer prejuízo para o crescimento da criança? A permissividade, ela acaba sendo muito prejudicial, né? Os pais que são muito permissivos, eles colocam isso, né? Em nome do amor, eu acabo permitindo. Mas um não, ele é vamos dizer assim, um afeto tremendo quando você fala um não para o seu filho. Você está ensinando nesse não, a hora que você coloca valores, regras, limites, você está ensinando tanto para a vida que é muito mais do que ser permissível. Porque o pai que é
permissivo, ele perde o controle da educação do seu filho, né? Ele perde a linha, a conduta que ele quer ter, preparar esse filho para a vida. Todo mundo fala, né, que educar é preparar o filho para a vida. E quando a gente trabalha com essa permissividade, a criança tem, assim, autonomias e responsabilidades que ela não está pronta para ter. Então, se eu deixo que meu filho, com 4 anos, use um tablet, fique o tempo todo fazendo aquilo que ele tem vontade e não seguindo o que ele deve fazer, que é brincar, se alimentar, dormir, e ele troca algumas coisas, essa permissividade vai fazer mal. Agora, desculpa, Débora, não, pode falar. É que você até você é apresentadora, entendeu? Então, eu sei que vez ou outra você me perdoa, eu vou ter que dar uma interrompida. Porque você a entrevistada é maravilhosa. A gente faz uma pergunta só, não precisa fazer mais nada, fica aqui, você desenvolve tudo, né? Obrigada. Mas me fala uma coisa, a partir de que idade a criança entende o que é não? Olha, o não, ele pode vir sem ser falado. Tá? Então, vamos pensar numa criança de 2 anos, por exemplo, uma criança pequena. O não para ela tem que vir com um contato físico. Mas esse contato físico não é um contato físico de agressividade, de bater, beliscar, nada disso. Então, eu não quero que ela mexa nesse copo. Tá. Então, eu vou chegar e falar, filha, nesse copo não pode mexer, tem que ficar aqui. Aí ela vem, lógico, e vai mexer. Nessa hora, não adianta eu falar 50 vezes o não. Eu tenho que ter o contato físico de pegar e falar, agora você vai brincar para lá. E levá-la para brincar em outro lugar. Então, porque esse não, só dito para uma criança de 2 anos, ela não vai entender. Tem que ter. Tem que dar uma alternativa. Tem que dar a fala do não e a ação do não. Entendi. Né? Então, o concreto para a criança de 2 anos, ele é muito importante. Porque senão eu vou falar 50 vezes não. E aí, na 30ª, eu vou estar batendo, eu vou estar ficando nervosa. E a criança vai estar chorando. E a criança vai estar chorando com certeza, porque ela quer. Então, se ela não pode mesmo, né? Então eu tiro, filha, então agora nós vamos brincar lá, olha lá o seu brinquedo e tal, já coloca alguma coisa para desviar a atenção. E desvia a atenção e tal. Ela brincou 10 minutos, volta para pegar o copo. Aqui não é o seu lugar, aqui você não pode brincar. Vamos lá onde você pode brincar. À medida que a criança vai crescendo, você para a ação física e aí você sobe com a fala. Bom, mas nesse momento, então, nessa idade que vai se estender o quê? Até uns 3 anos, alguma coisa assim? Isso, por aí. De 2 a 3, 3,5. Ou não, mas tem que ter ação física também. Isso, mas não é uma ação física, é importante coloca falar. Pra lá e tal. Que não é uma ação física de brutalidade, não pode bater, não pode, desrespeitar a criança. É uma ação física de contato carinhoso. Vem cá com a mamãe, vou te mostrar uma coisa bem legal para você, que você pode fazer. E leva para outra ação. Atualmente a expressão que eu mais ouço em casa não é bem vem cá com a mamãe, é vem cá com a vovó. Mais ou menos isso que eu ouço em casa. E castigo? A partir de que idade você pode dar o castigo e como é que se dá o castigo para a criança? Então, essa palavra castigo, ela é tão pesada, né? Porque castigar, ela vem aí com uma bagagem de judiação, de maus tratos, disso. A gente tem que pensar primeiro por que eu vou ter que aplicar esse castigo. Sim, vamos lá. Né? Então, qual o motivo de eu aplicar um castigo? Então, se é uma criança de 2 anos que está descobrindo o mundo, ela vai mexer porque ela precisa dessas informações. Então, eu não posso castigá-la porque ela mexe em tudo, porque ela fuça em tudo. Eu tenho que orientá-la, eu tenho que tirar algumas coisas do lugar, eu vou ter que tirá-la também de alguns lugares e tal. Então, para essa idade, o castigo, ele não faz efeito. Existe uma linha aí falando assim, a criança tem que ser castigada, né? Nem gosto de falar isso muito, mas assim, no tempo, se a criança tem 5 anos, fica 5 minutos sentadinha no cantinho. Eu sou super contra isso também. Vou gerar uma polêmica aqui, viu? Vai ter gente que vai falar que eu não tô certa, mas eu acredito muito, eu já pus isso em prática com pais que eu faço orientação no meu consultório. Então, assim, pensar 5 minutos, se a criança tem 5 anos, não vai fazê-la mudar a atitude, sabe? Se você fizer alguma coisa errada no seu trabalho, o seu chefe vai chegar e falar, olha, senta ali e fica o número de idade que você tem sentado pensando no que você fez. Você vai pensar 30 segundos, você vai falar, nossa, pisei na bola, não devia ter feito aquilo errado. Os outros minutos, você vai falar, assim que eu puder sair dessa cadeira, eu vou fazer A, B, C, D, vou curtir minha vida, seja lá o que for. Então esse negócio de ficar sentadinho pensando, bobagem. Nada. O que você pode fazer?
a criança fez alguma coisa errada. Por exemplo, foi mal na escola, tirou notas baixas, não está se comportando na escola adequadamente, não estuda, não quer fazer a lição de casa, tal. Então o pai vem e fala, eu quero castigar. Normalmente o pai vai tirar o eletrônico, primeira coisa, vai tirar tablet, vai tirar tal. Se tirar o tablet, traz esse 10 para esse aluno que está precisando de nota, eu ia falar, legal. Fez bem. Muito bem. Mas quantos pais que tiram esse tablet e nada acontece? Então, a punição, ela tem que vir de acordo com o delito. Se ele não estudou, não está fazendo lição, qual vai ser a punição dele? Ter mais tempo para estudar. Um tempo monitorado. Ele bagunça o quarto dele, ele deixa os brinquedos todos jogados, eu tenho que brigar muito para ele recolher os brinquedos. Qual que é o castigo? Você vai brincar com menos brinquedos. Então, se você dá conta de guardar só 2, todo esse resto eu vou colocar numa caixa e quando você quiser brincar com mais, saiba que você vai guardar mais. E aí você vai ensinando e não só castigando, porque tem crianças que se acostumam com o castigo, que olham para mim e falam, mãe, já sei, eu tenho que ficar lá no meu quarto. E vão, e sentam e ficam. E isso não muda a atitude da criança, só resolveu instantaneamente. Muito bem. É natural que filhos únicos sejam mais mimados, não? Eu não chamaria de mimados, eu chamo de realidade, porque eles moram numa casa onde o quarto é só deles, os brinquedos são só dele, os pais são só dele, e aí ele acaba assumindo essa postura de que o mundo mais tempo vai girar ao meu redor, para depois perceber um outro na relação, que aí é quando ele vai para a escola, quando ele cresce, quando ele tem outras pessoas nessa relação. Ele fica normalmente acostumado a esse mundo ao redor, que é para ele. Né? Então, normalmente a avó é para ele, o avô é para ele, o pai é para ele. E aí a escola, nesse ponto, favorece bastante. De que ele perceba o outro na relação e que perceba que ele tem algumas coisas que devem ser divididas. Ô, Débora, claro que eu não vi todo o seu canal, né? Mas tudo isso que você está me falando aqui, você fala no seu canal Falo, também? tem vários vídeos sobre esses temas do que nós estamos falando aqui. Tá, muito interessante, porque convém até a pessoa, por vezes aí, entrar lá no canal, acompanhar, porque é importante a gente ter uma opinião abalizada de uma pessoa assim, com toda essa bagagem para falar. E, por exemplo, existe uma idade onde ali se começa a formar efetivamente a personalidade da criança, ou isso aí vem desde a vida já intrauterina? A personalidade se forma até os 7 anos de idade. Até os 7 anos. Então, todos os valores que você quer passar para o seu filho, toda a parte da educação que você quer passar, os exemplos, como se fala assim, a postura da família, o perfil familiar, isso tem que ser passado ao 0 a 7. Porque depois do 7 aos 11, essa criança vai experimentar esses valores, né? Vai experimentar essa maturidade dela, vai experimentar o que ela aprendeu fora de casa, no convívio escola, família, um clube que ela frequente, uma igreja. Depois, a partir dos 12, é na sociedade em si. Então, é na casa do amiguinho, é no passeio ao shopping, é em festinha, em outros lugares, aonde ela vai pôr em prática. Não adianta se você não ensinou seu filho, com 3 anos, a falar bom dia, boa tarde, obrigado, por favor. Com 15 não adianta exigir porque ele não vai falar. Porque isso tem que ser formado na primeira infância. Independente da necessidade de pais, você é favorável a que rapidamente as crianças já comecem o convívio nas creches, nas escolinhas? Olha, eu sou a favor que a criança tenha esse convívio social, né? Eu prefiro que a criança fique meio período. Eu sei que isso é muito difícil, porque as mães trabalham e precisam, tem a necessidade da criança em período integral na creche e na escola. Então, para os pais que precisam, creche o dia inteiro, melhor do que a babá e melhor do que a casa da avó. Deixa a casa da avó para quando essa criança estiver doente, quando precisar, quando a avó tiver, porque hoje temos avós ativos que trabalham, que têm vida social, é diferente antigamente, ou da minha época. Então deixa o avô e a avó aí para um stand-by quando precisa e vai para a escola o dia inteiro. Se por acaso a mãe pode ficar meio período com essa criança, então que a partir dos 3 anos essa criança vá para a escola, em meio período passe outro meio período com os pais. A lei fala que 4 anos a criança é obrigada a já estar na escola. Débora, os pais de antigamente, vamos lá, os meus pais ou os pais dos meus pais, eles acho que tratavam a gente assim mais ou menos, com menos atenção, não sei, porque hoje
também o mundo era diferente, né? Hoje a preocupação é uma coisa assim maluca com tudo. Mas os pais de hoje não são um pouquinho mais neuróticos do que os de antigamente? Sim. Gostei dessa pergunta. Sim, por que isso, né? Qual que é a minha visão nesse sentido? Porque antigamente nós não tínhamos tanto acesso quanto as crianças têm hoje, né? São crianças, são os nativos digitais, já nasceram nesse mundo de globalização, com muita informação, e os pais também têm muitas informações e acabam transmitindo essa ansiedade que o filho tem que tirar fralda com 1 ano e meio, tem que estar lendo com 5 anos, tem que estar alfabetizado. Então é uma precocidade muito incrível, né? E isso faz com que mude, porque na nossa época, uma criança de até 12 anos era infância, né? Até 12 anos você via que isso era infância. Hoje 12 anos já é adolescente, nem pré-adolescente. Você olha as meninas e os meninos de 12 anos, são totalmente diferentes. Então eu acho que essa ansiedade dos pais, essa precocidade fez com que essas crianças mudassem e consequentemente, acho que é um círculo, as crianças mudaram e os pais também mudaram. Ela é neuropsicopedagoga e a gente está falando sobre as crianças, sobretudo nesta semana das crianças, não é? Débora, hoje a criança nasce numa sociedade extremamente consumista, né? A todo momento a gente vê isso aí. Bom, primeiro também, eu sempre entendi, isso aí estudei na faculdade, que o homem é produto do meio. É verdade. Natural. Então, se você, dependendo do lugar, se você nascer com uma família que não compra nada, você não vai comprar. Se compra tudo, vai comprar tudo. Mas como, com tantos shoppings, com tanta invasão global, de tanta propaganda e tal, como trabalhar a criança para não ser essa pessoa consumista no futuro? Bom, primeiro você já falou que é o exemplo dos pais, né? Isso é importantíssimo. A atitude dos pais fará com que essa criança tenha ou não a vontade de consumir, tenha essa prática, vivencie tudo isso. Uma das dicas que eu sempre converso com os pais é não levar as crianças somente para passear em lugares de consumo. Então, os pais esperam para ir ao supermercado no final de semana, levam a criança. Vão ao shopping, levam a criança. Então, para mudar os passeios. Então, vamos passear em parques, vamos passear em outros lugares que até possa existir o consumo, né? Então, eu vou passear num parque, eu vou tomar um sorvete. Mas não estou indo lá para comprar, para comprar e para gastar, como, por exemplo, fazer um passeio no shopping. Então, ter opções para levar as crianças em lugares aonde não tem o consumo propriamente dito. Um outro ponto é os pais fazerem com que a criança ela aprenda a valorizar o que tem. Porque se eu valorizo aquilo que eu tenho, eu não preciso ficar querendo outras coisas a todo momento. E isso parte dos pais também. E como fazer? No dia a dia, sabe? É parar dos pais falarem que a grama do vizinho é mais verde. Então, assim, não, a mãe fala, olha, isso que eu tenho me satisfaz. Então, com relação à roupa, com relação ao sapato, com relação aos bens de consumo dentro de casa. Porque são a mãe que fica o tempo todo, precisa trocar geladeira, precisa trocar geladeira, precisa trocar isso, precisa trocar aquilo. Então, a criança vê que tudo bem, né? Daqui um tempo a geladeira vem uma nova, o fogão vem um novo. Então, a criança não quer mais aquela bola. E ela vai brincar de bola com essa bola ou com qualquer outra bola. Então, valorizar aquilo que ela tem. Uma estratégia que eu dou para pais cujas crianças têm muitos brinquedos, né? Principalmente ontem foi dia da criança, eu tenho certeza que a casa de todas as crianças deve estar repleta de presentes novos, né? Verdade. Então, que o pai faça um revezamento, tire alguns brinquedos, deixe no armário, daqui um mês volta esse brinquedo, vai ser uma novidade, nossa, nem lembrava que tinha essa boneca, essa bola. Perfeito. Então, dá essa ida e volta dos brinquedos. Fica lá no quarto, lá na brinquedoteca, toda amontoada, aquela coisa lá toda lá, então, faz esse vai e volta, porque aí quando eu quero uma bola nova, eu não preciso comprar. Eu tenho lá no armário uma bola que eu não brinco há tanto tempo e vai fazer o efeito da nova. Agora dá um recadinho para as avós que sempre levam um brinquedinho para neta ou pro neto quando vão visitar. O que o avô tem que fazer com a avó? Ai, o avô tem... Nossa, é justo que você está me colocando aqui. Não, é assim, eu passei com isso com os meus filhos, né? Só que não era com os avós, era minha cunhada. Cada vez que ia na casa, minha cunhada tinha tá aqui uma coisinha, um adesivo, uma bolinha. Eram coisas bem simples, mas acostumava.
No começo, eu ficava assim, com os meus filhos eu ficava atento. Chegando lá, não peçam presente, não vão pedir presente pra tia, papapá. Mas eles chegavam, dava 5 minutos, ela ia lá e dava o presente. Aí eu falei, bom, não é com eles que eu tenho que falar, é com ela. E aí, quando eu fui conversar com ela falou, mas eu tenho tanta alegria em dar esse presente, em fazer isso e dar esse mimo, que eu falei assim, bom, então o que eu tenho que fazê-lo, né? Fazer meus filhos entenderem que isso só vai acontecer com essa tia. Que na casa das outras tias e das outras pessoas não vai ter esse mimo, né? Que é só a tia Fá que dá o mimo para eles. E era só ela, a vida toda foi assim. E era muito legal, ela tinha muito prazer e eles gostavam muito disso. Mas isso não traz um problema, por exemplo, chegar um determinado instante, quando a tia, nesse caso... ou a avó... chegar lá de mão abanando, não vai... mas não trouxe nada. Vai acontecer. Eu acho que aí cabe ao adulto da relação se justificar porque hoje não trouxe, né? A criança vai até ter um momento de frustração, mas tudo bem frustrar uma criança com uma coisa tão simples assim. Eu acho que as crianças, elas precisam passar, à medida que elas vão crescendo, por momentos de frustrações. Frustrações simples como essa, de não receber o presentinho ontem, hoje, mas tenho certeza que a avó no próximo encontro vai suprir essa necessidade. Débora, deixa eu te fazer uma pergunta assim, que, não sei, a resposta também vai ser muito interessante, mas não acredito que seja muito fácil. Educação é algo matemático? É assim e assim será? Ou há variantes? Como é que é a educação? Sim, ela tem assim um caminho, tá, a percorrer, que eu até nas minhas palestras eu falo que é uma base para os pais lidarem na educação dos filhos, que são 4 pontos, que é o respeito, a observação, o exemplo e o diálogo. Então, esses 4 itens, eles acabam norteando a educação. Repete aí pra gente, quais são os itens? É o exemplo. O exemplo. O diálogo, o respeito e a observação. Aí agora, cada caso é um caso. Uma família com 3, 4 filhos, uma família com filho único, pais separados, mãe que trabalha fora, mãe que está o tempo todo em casa, crianças que ficam com uma avó. Então, tudo isso vão percorrer esse caminho. É lógico que a gente tem como pai, como mãe, a gente tem que ter uma conduta. Né? Assim, pais e mães devem ter a mesma fala, né? Eles podem até combinar previamente, eles podem até discordar, mas não na frente da criança. Então, são vários, vamos dizer assim, degrauzinhos para percorrer esse caminho. E as discussões que envolvem casar, todo casal tem. Com certeza. Isso aí a gente deve, ou os casais devem evitar de discutir na frente dos filhos? Sim, porque a criança, ela não tem a maturidade para entender o que está acontecendo. Muitas crianças, quando veem os pais discutindo, se culpam. Acham que que os pais discutem por causa dela, porque a mãe está nervosa porque ela sujou a toalha de suco de repente, aí acabam o pai e a mãe discutindo. Então é importante que os pais, que eu sempre falo, quem são os adultos dessa relação, né? São os pais. Então que os pais tenham essa maturidade de falar, não, agora eu não vou conversar com você sobre isso. E no particular fala, vamos retomar a nossa conversa longe da criança, porque realmente a criança fica sem saber, sem entender até o que está acontecendo. É mais fácil educar homem ou mulher? Ai, que pergunta difícil. Não sei. Realmente, eu tenho um casal de filhos, vou pôr pela minha experiência, tá? São 7 anos de diferença. Então, o que eu vivi com ele, que é o mais velho, eu vivi 7 anos depois. Então, eu era outra pessoa e ela era uma menina. Mais experiente, claro. Então, eu vi que foram momentos diferentes, né? Então, eu não vejo assim que o menino é mais difícil ou a menina é mais difícil. Eu acho que cada fase do filho tem a sua dificuldade, independente se menino ou menina, né? Algumas mães olham para mim e falam, nossa, eu tenho uma filha de 3 anos, 2 anos, tal. É uma fase terrível, porque eu não durmo à noite, porque eu tenho que ficar o tempo todo ali toreando. Já escuto a mãe de adolescente que fala, nossa, agora ele tá saindo para começar a embaladinha, aí eu não durmo também, tal. Mães de jovens de 18 anos, nossa, agora ele pegou o carro. Então eu acho que a dificuldade não está se é um menino ou menina. Eu acho que a dificuldade está na fase em que a criança e a família se encontram. Agora, o segundo filho dizem, né, que o primeiro é muito mimado, então o segundo filho a gente já tem mais, sabe como tratar e tal, né? Mais a nossa conveniência. Eu acho que a gente já está um pouco mais seguro, né? Mas são experiências diferentes. Eu falo até que mãe de gêmeos também passa por
experiências diferentes, porque eles podem ter muita semelhança física, mas comportamento, personalidade acabam sendo crianças diferentes. Diferentes, né? E que bom, né, que são diferentes. Ah, lógico. Eu sempre penso isso, Isso aí é uma coisa assim muito interessante. Agora, se é que vale, eu vou dizer alguma coisa sobre essa história de não dormir. Quando os filhos estão nas baladas, estão saindo e tal. O que é que adianta você não dormir? Você fica mais preocupado. Só isso. Mas assim, claro que você tem que saber onde está, com quem Sim, está, como sim. vai voltar e tal. A partir do momento que você tomou todas as providências prévias, daí para frente durma, porque não é você ficando acordado que vai preservar e que vai mudar a situação. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Eu concordo com você. Então, eu vou dizer uma coisa a você, eu demorei muito para convencer a minha esposa a dormir quando os meus filhos estavam fora, porque eu realmente dormia. Claro que se alguma coisa dormir, você está sempre na espreita. Estado de né? alerta, Lógico, a porta né? mexeu, eu sou Lógico, assim também. essa coisa toda. Mas não vai adiantar nada, porque é o seguinte, ele vai pra balada, ele aproveita, ele faz tudo que tem que fazer, chega em casa, você não dormiu nada, ele dorme que nem louco, você tem que levantar para trabalhar. É verdade, é bem isso, concordo com você. Ô, Débora, a gente falou de Sanasa, falou de água e tal. Piscina é um caso sério, precisa tomar um cuidado, não? Muito grande, muito. Porque criança adora água, né? É verdade. Agora, e os pais? Você aconselha, por exemplo, claro que tem que tentar fechar a piscina ali, isolar a piscina, ou com aquela capa que as pessoas podem até andar em cima, tá? Ou fechar com um guardrail ali, alguma coisa assim. Mas é importante que desde criança, desde pequenininho, já se coloque a criança na natação para aprender a nadar, para numa eventualidade até de repente sair da piscina, alguma coisa? Sim, até porque para a criança trabalhar não só essa questão do medo, não só essa questão da criança ter as possibilidades de se cair numa piscina, souber ali se virar para sair ou para ficar com a cabecinha fora da água, mas quando a gente fala da saúde e do aspecto motor, eu dou aula também na psicomotricidade, no curso de pós-graduação. E a gente... Você é prendada, hein, moça? Que coisa, hein? Muito bom, isso aí. É verdade. E a natação, ela traz um desenvolvimento de habilidade motora para a criança muito grande. E que essa habilidade motora da natação na infância vai fazer com que ela tenha muita tranquilidade depois na época da escrita, na época da leitura, na época do brincar, do se equilibrar. Então, a natação realmente é importante. Por questões de segurança, para a mãe ali ter essa segurança da criança, né? Para poder ensiná-la a ficar com o contato da água. Trabalha o medo também de crianças que têm medo de afundar a cabecinha. Então, e não só, isso aí uma vez me falaram também, que a natação, ela não só tira o medo da criança da água, como também tira o medo da criança para várias outras situações. É verdade, ela aprende a enfrentar. Isso mesmo, faz com que a criança acabe enfrentando. Então, é um exercício de enfrentar o medo e que, como eu fui capaz de fazer tal coisa, enfrentar o medo da água, eu me vejo inconscientemente capaz de enfrentar os outros medos. Pois é. Olha, me fala aqui, temos duas coisas que eu quero que você fale. E, de repente, a gente combinou de falar no final da entrevista, mas pode passar e eu não quero que passe. Você falou que vai ter um curso para pais, é isso? Isso, o IBFE, ele vai abrir agora em 2018 uma pós-graduação para pais educadores. O que é essa pós-graduação? Qual é a ideia, né? A ideia é dar consciência aos pais das fases do desenvolvimento da criança, da fase não só física, mas emocional, trabalhar valores para que os pais conheçam dentro de cada fase como agir e intervir para que a criança tenha um desenvolvimento pleno. Então, eu sou a coordenadora da pós, vou dar aula nessa pós também, e nós vamos trazer vários profissionais de várias áreas para ajudar os pais. E não é só para pais, é para pessoas que trabalham na área da educação e que lidam com famílias. Porque eu falo assim, a gente sempre faz cursos, a gente vai se aperfeiçoar no nosso trabalho, né? Eu tenho certeza que você estudou muito para estar hoje aqui fazendo o que você faz, como eu também. Sim. Só que não existe um aperfeiçoamento para os pais.
Então eu falo, se um casal tem um filho de 2 anos, eles são só há 2 anos pais. Sim, né? Eles não têm, pouca, ele né? pode ter 35 anos de vida, Sim, mas ele é um como pai pai de há só 2 2 anos, anos, né? exatamente. Então esse curso vem justamente para ajudar. Então, para fazer com que o pai converse com outros pais, nós vamos ter alguns debates, vamos falar da orientação educacional dessas crianças, a parte pedagógica, né? Qual linha pedagógica, que escola eu vou escolher para o meu filho. Muito legal. E uma Então, gama isso de aí vai ser oportunidades. quando? Em 2018, as inscrições começam a partir de novembro Tá. e o curso começa em março de 2018. Bom, depois nós vamos colocar no rodapé do vídeo aí o seu contato, então as pessoas que quiserem saber mais sobre isso podem entrar em contato. E a outra coisa é uma palestra que você vai fazer, a palestra? Isso, é um bate-papo com os professores, né, em homenagem ao Dia dos Professores, que é dia 15, dia né, 15 de outubro, no Shopping Iguatemi, na Saraiva do Shopping Iguatemi Campinas. Vai ser no dia 18 às 19h30. A palestra chama Aprender a Aprender, que é um olhar do professor para si mesmo, para o seu aluno e para as famílias, porque não dá para desvincular a criança da família. Muito bom. Gozado que você falou, né, de pais que de repente, por exemplo, meu filho tem uma experiência de 2 anos como pai, mas eu já estou aposentado de pai, sabe? O governo precisa lembrar que eu tenho mais de 35 anos aqui de experiência de pai. Olha, eu volto já aqui com a Débora Coriliano nessa entrevista gostosa, trazendo muita coisa, esclarecendo muita coisa pra gente. Aguarde um instante só, tá? 2 assuntos que eu quero falar com você que ainda vai dar tempo. Primeiro que é sobre o tablet, o smartphone e tal, que as crianças parece já nascem, né, sabendo. E segundo, sobre essa época do ano que é importante, aquelas crianças que ficam em recuperação na escola e tal. Primeiro, repreensão nesse momento, acho que não, né? Não. Carinho, né? Carinho. Na época da escolar, essa época de conflito, onde a criança tá aí pendurada, se vai passar ou não vai passar. Eu acho que agora não é hora de brigar, agora é hora de ajudar. A hora é de ver o que essa criança precisa e no próximo ano, aí sim ter uma ação preventiva, começar a mudar hábitos de estudo para não chegar nesse desespero do mês de outubro, que as crianças com dificuldade apresentam muito, os pais ficam desesperados. Então não adianta agora, sabe, tira isso, tira aquilo, põe de castigo, faz. Nada. Agora é hora de falar, não, vamos sentar e vamos estudar junto, eu vou te ajudar, E passar, Débora, para a criança uma sensação de, primeiro, de mostrar, não sei se é possível com essa idade, de mostrar que a vida ela é valorizada nem tanto pelas suas conquistas, mas pelas vezes que você consegue superar um obstáculo. Sim. Passar isso. E mostrar que você, passar para a criança, você vai ver como você é forte, como você vai conseguir, que vai ser uma grande vitória. Isso é importante, esse estímulo. Muito, muito. Isso tem muito mais valor do que a ameaça. Porque se você repetir de ano, eu tiro isso. Se você repetir de ano, não vai viajar. Você ia ganhar aquilo e não vai mais. Então, a criança vai estudar pelo medo. Agora, quando você motiva, a criança vai estudar porque ela quer até mesmo se perceber se é capaz. Sem dúvida. Então, ela vai se arriscar nisso de falar, não, eu vou dar o gás mesmo aqui porque eu quero estudar e quero mostrar para minha mãe que eu posso e quero mostrar para mim mesma. Às vezes, até inconscientemente. Agora, quando vem ameaças, quando vem punição, normalmente a criança vai se retraindo, tipo, eu não vou dar conta mesmo, e depois, se você fizer a ameaça, uma ameaça muito forte, de repente, quando a criança percebe que não vai conseguir, aí passa a ser um monstro aquele medo que ela passa a ter. E ela desiste. Porque isso eu tenho muito no consultório eu atendo crianças com dificuldades escolares. Então eu percebo muito isso, de crianças que chegam lá e falam, eu sou ruim em tudo, eu não dou conta. Bom, ainda temos tempo para falar sobre as crianças que já com menos de 2 anos já entendem, mexem naquele tablet e tal, naquele smartphone. O que você acha sobre isso? São crianças, são nativos digitais, né? Como você falou da sua neta, e crianças de 2, 3 anos são crianças que nasceram com a tecnologia aí. Eu acho que o equilíbrio é importante. Eu acho que essa criança que tem acesso a isso, ela tem que ter acesso a brincar, ela tem que ter acesso à terra, a parque, a banho de sol. E eu acho que isso tem que ser equilibrado. Se sujar roupa, muito importante. É muito importante. Toda. Deixa o tablet, porque isso ela vai ter o resto da vida dela. Agora, a infância é uma vez só. Muito bem.
Você é tão calma pra falar, você nunca falou pros seus filhos, peraí, vocês vão ver só uma coisa, nunca falou nada assim. Já perdeu esse estribeiro uma vez, não? Eu falo que eu sou profissional, como mãe eu não sou profissional, eu tenho todos os meus sentimentos, as minhas ansiedades como mãe, mas como profissional eu sou calma e tranquila. Mas tem que ser, né? Mas como mãe é lógico, né, com certeza. Já é avó, não? Não, ainda não, quero muito, quero muito. Você vai ver que delícia. Eu quero, nosso próximo passo, mas os meus filhos não querem ainda, nem a minha filha ser mãe, nem meu filho pai por enquanto. Um dia eu chamei meu filho e falei assim, eu quero uma neta. Você sabe como é que faz? Se precisar, o papai em cima. Eu tô assim em casa também. Obrigado demais, querida. Imagina, você é sensacional, é um prazer. Um show de entrevista, muito você é obrigada. muito boa, viu? Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Bom, conversei aqui com a Débora Ramon. Benvenuti Coriliano, neuropsicopedagoga. Deu um show de entrevista aqui, tenho certeza que vocês vão aproveitar muita coisa, certo? Sexta-feira, então vamos lá. Dia de afrouxar o nó da gravata. Que delícia. Uma sexta-feira com cara de segunda, né? Um cara de sábado, sei lá. Mas é sexta-feira, tá bom? Bom final de semana para todos vocês. Não se esqueçam, eu volto às 7h05 da noite com o nosso RF Sport Clube, tá bom? Saúde, paz e alegria. E muita sorte. Até mais.